A maldita da inveja. Se tem algo ruim que nos cerca, é a tal da inveja. Como tem pessoas invejosas, misericórdia. O sentimento da inveja é um sentimento maldito. Ele é guiado pelo diabo. Eu creio que ele, além de ser o pai da mentira, é também o pai da inveja e o mentor dos invejosos. O problema do invejoso é que ele não quer apenas o que é seu. Se fosse esse o caso, a gente até daria ou ajudaria a ter o que ele gostaria de ter semelhante ao que temos. O problema do invejoso é que ele quer aquilo que é nosso, ou que a gente perca o que a gente já conquistou. Realmente é um sentimento muito nocivo. O invejoso abre brechas no mundo espiritual e despende demônios para atormentar a vida dos outros. Mas não fique preocupado com isso. Se você tem sido abençoado, se você tem bênçãos na sua vida, é porque foi o Senhor quem te abençoou e te deu. E se caso você perder alguma coisa, ou alguém te tomar, ou alguma coisa estragar, fique tranquilo, o mesmo Deus que já te abençoou uma vez, vai te abençoar quantas vezes for necessária. Creia nisso. Hoje em nossa devocional nós vamos falar de Isaac, um homem muito próspero que não deu ideia e nem atenção aos invejosos. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos. O tema da de hoje será a maldita da inveja. Vamos falar de Isaac em Gênesis capítulo 26, versículo 13 a 18. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Enriqueceu-se Isaac, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Realmente, irmãos, esse é um texto, essa história é de muito ensino para todos nós. Nós estamos falando aqui da história de Isaac, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu para Abraão e Sara, que daria continuidade à promessa de formar o povo de Israel. Quando Isaac se casou e seu pai já havia morrido, ele deu continuidade ao crescimento da terra que o Senhor jurou dar ao seu pai. Nos diz a palavra que Isaac prosperou muitíssimo em todos os sentidos, e isso incomodou o povo filisteu que estava vizinho dele, que por inveja entulhavam os poços de água que Isaac e seu povo abriam naquele deserto para sobreviverem e darem água para seus animais. Isso era uma atitude maligna para fazer com que Isaac perdesse todas as bênçãos que havia conquistado. O rei dos filisteus, chamado Abimeleque, chegou a falar claramente para Isaac se apartar deles, pois estava ficando muito mais rico e poderoso do que todos eles. Tudo isso seria motivo para Isaac desistir do seu chamado e da sua missão, pois inimigos poderosos estavam se levantando contra ele e contra a sua felicidade e prosperidade. Mas sabe o que Isaac fazia? É o que eu e você devemos fazer quando formos atacados por essas pessoas possessas de espíritos de inveja. Isaac saía daqueles locais e ia para outro lugar. Chegando lá, ele cavava outros poços ou desentulhava os poços que os invejosos enchiam de terra. Diante das lutas dos invejosos, irmãos, nós não podemos dar trela, devemos continuar trabalhando. Uma hora, os invejosos vão cansar de querer nos atrapalhar e vão entender que o mesmo esforço que eles gastam para invejar
poderia ser investido para trabalharem e terem até mais do que nós temos. Não dê trela para os invejosos, não caia na armadilha, na pilha para brigar ou murmurar contra os invejosos e aqueles que te atrapalham. Abençoe a vida deles e siga em frente. Não fique triste ou revoltado porque eles estão te atrapalhando ou porque algo não deu certo ou não está dando certo na sua vida. Firme seus olhos e seu coração no Senhor e nas promessas de Deus que estão sobre a sua vida. E isso é mais importante do que tudo. Se caso você perder alguma coisa ou algo der errado, levante a cabeça, começa de novo. Deus é contigo e vai te ajudar a furar outros poços, se é que você me entende. E você, para desespero dos invejosos, vai encontrar água de novo e de novo, quantas vezes forem necessárias. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com inveja, com os invejosos, com olho grande, com maldições, e sempre digo a elas: não gaste tempo e energia se preocupando com isso. Preocupe-se em servir e honrar a Deus. Isso vai te afastar e te proteger de todos os invejosos. Eles é que vão ficar preocupados. Você sempre será mais que vencedor em Cristo Jesus no meio dessas batalhas. Pode crer nisso que eu estou te falando. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos livre dos invejosos e que Deus nos dê forças para continuarmos a caminhada, independente se alguém está nos atrapalhando por inveja ou por maldição ou qualquer coisa que seja. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra, porque Deus, o Senhor tem muito a nos ensinar através da vida de Isaac, um homem que prosperou muito, Senhor, porque estava debaixo da sua promessa, e ali se levantou invejosos, que atrapalhavam, entulhavam os poços, tiravam, Deus, o sustento deles de água, mas Isaac sacudia a poeira e continuava a sua caminhada, foi para outros lugares, desentulhou os poços, meu Pai, abriu outros poços, e ali o Senhor dava água, porque a tua bênção era sobre ele. Assim, Pai, nós devemos agir. O meu irmão e a minha irmã talvez estão sendo atacados por espíritos de inveja, por pessoas invejosas que querem destruir, que querem acabar, que querem o que é deles. Mas em nome de Jesus, Pai, ninguém toma aquilo que o Senhor nos deu. E se porventura perdermos alguma coisa ou algo não deu certo, Pai, é sinal que é livramento do Senhor, é o Senhor nos empurrando para um propósito melhor e maior. Em nome de Jesus, aqueles que tentam nos atrapalhar, muitas vezes acabam nos ajudando, porque se entendermos que o Senhor é conosco, vamos saber que o Senhor está na direção de todas as coisas na nossa vida, meu Pai. Então, em nome de Jesus, protege e guarda o nosso coração, para não termos raiva, nem ódio, nem ficarmos brigando e caindo na pilha daqueles que são invejosos, que armam armadilhas para a gente murmurar contra o Senhor, para a gente arrumar confusão, ter ódio no coração. Em nome de Jesus, nós recusamos isso e queremos sim paz, alegria e a bênção do Senhor sobre nós para continuarmos a caminhada. Em nome de Jesus, Pai, dê-nos força, dê-nos sabedoria e inteligência para continuarmos a caminhada, meu Pai, e contemplarmos a glória do Senhor, prosperando e nos transformando e nos dando as suas ricas e abundantes bênçãos, hoje e sempre. Assim nós queremos crer, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, né? Deus seja louvado. A Bíblia tem muito a nos ensinar através de todas as pessoas ali. Então, aprenda com Isaac, continue a caminhada independente dos invejosos, tá bom? E compartilhe essa mensagem, inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, dá o seu like e também aperte o sininho para você ser lembrado na hora que a devocional chegar, tá bom? Um grande abraço para você, do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia mais uma vez e a paz do Senhor para todos vocês.